Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma live de final de ano. Vamos ver quem está entrando aqui. Helena, Edim Perna. Acho que eu não conheço essa pessoa. Muito bem, pessoal, bom dia. Vamos esperar um pouquinho que o Instagram avisa que eu tô ao vivo. Bom dia, Pedro. Avisem aí os amigos de vocês, se vocês quiserem apertar esse aviãozinho, ele dá uma agilizada. Porque o que acontece? Bom dia, né? Ó, podem reparar, não entrou aquele banner ainda, né, de que tá ao vivo, né? Direito e tecnologia, então tem que esperar, tem um delay, né? Sempre o Instagram tem um delay no começo, né? E aí demora para as pessoas começarem a chegar. Vamos ver quem mais está chegando, quem mais está chegando. Muito bem, muito bem. Agora apareceu o banner. Agora vamos esperar aqui o pessoal começar a entrar. Tiago, Cairo. Bom dia, Cairo. A gente vai dormir junto. E de manhã já se encontra de novo, né? O Cairo é meu aluno e estávamos ontem até 10h30 da noite, né? Bom dia, Gleice, Janaína, Maria José, muito bem, muito bem, Ana Laura. Muito bom, meus queridos. Avisem aí os amigos de vocês, porque essa live é importante. Vamos falar de business. Deli, Si Fernandes. Mandem aí nos grupos ou algumas opções. Ou mandem nos grupos, tira um print, manda no grupo. Bom dia, Siluê. Siluê tava falando pro Cairo. Terminamos a noite junto, acordamos amanhã, falando das coisas maravilhosas da proteção de esse dormir junto, gente. Eu dormi com vários alunos meus queridos. Ontem a gente teve a última aula da terceira turma da trilha LGPD. Quem que eu tô vendo daqui da turma? Cairo, Siluê. Enfim, tem aí algumas pessoas de ontem à noite. A gente terminou a aula quase 10h30. Eu ainda, depois o pessoal ainda ficou batendo papo lá, ainda para os últimos comentários, né, depois da aula. E terminamos, né? Aí a gente agora só tem a mentoria na quarta-feira, né? Foram 4 semanas de proteção de dados, né? E esse programa é muito legal. Depois vocês perguntem aí para eles. A gente começa com toda a parte europeia, né? Porque eu tenho uma lógica de ensinar, eu tenho um jeito meu, né, próprio de ensinar, que eu acho que as coisas têm que começar do começo, como já se diz, né? Aí a gente percorre toda a legislação europeia, todo o alicerce, né, da proteção de dados. Pois é, Deli também, Deli é da turma 3 também, né? Muito bem, Deli já era da outra turma, optou por fazer novamente, porque realmente é muito conteúdo. E nessa última turma agora eu aumentei bastante a carga horária e nós tivemos aí alguns módulos adicionais, né, voltados para a carreira, né? O pessoal já está tendo assim os resultados incríveis mesmo, né? Técnicas de LinkedIn, ixi, montes de coisas mesmo, né? Parte de precificação e coisas que na última edição, né, na primeira, foi um pouco mais enxuta, a segunda foi já um pouco mais completa, essa foi mais completa ainda. Então é isso, a gente vai aprimorando, né? Eu diria para você o seguinte. Obrigada, Siluê, querida. Eu diria o seguinte, gente, façam, porque o primeiro, vamos dizer assim, a primeira tentativa a gente faz, a gente tem algo em mente. O exemplo da trilha é um dos exemplos que eu quero passar para vocês. Quando vocês bolarem alguma coisa, né, qualquer coisa que seja, façam, porque a gente tem que fazer para depois verificar os pontos, né, positivos, os pontos que poderiam ter sido um pouco melhores, né? E agora eu tenho um benchmark de 3 turmas, né? Então eu já sei aonde, né? Já tenho uma visão muito ampla, eu já sei onde a coisa impacta mais, onde as pessoas sentem mais dificuldade, já tem uma amostragem maior, né? E o programa, ele
Eu tenho certeza disso, isso é um compromisso comigo, não é com vocês, é um compromisso comigo que o programa será a cada edição aprimorado, aprimorado. Só que, assim, eu nunca posso garantir quando vai ter a próxima, né? Porque eu demorei bastante, entre a primeira e a segunda turma foi mais ou menos rápido, depois eu demorei bastante mesmo, agosto, setembro, outubro, novembro, mais de 4 meses para lançar a terceira turma, porque eu preciso de uma dedicação minha mobilizada para isso, né? Antes, a primeira e a segunda turma eram 2 horas de aula, agora são 3 horas, olha como é que tá a minha garganta. Então eu tenho que tem que ter alguns contingenciais assim positivos. Por exemplo, se eu tiver muitos projetos com outras aulas, não consigo. A minha garganta tem limitações, por isso que eu sou a viciada dos copos d'água. Tá faltando meu hortelã aqui que acabou. Quem não sabe, eu tomo água com hortelã, né? Pra me obrigar mesmo a tomar mais. Então, quem tem interesse de fazer a trilha, deixa o nome aí na lista, né? E aí um dia, né, lá pelo começo do ano a gente vai pensar. A Cíntia também estava ontem à noite lá, sensacional. Olha aí as trilheiras raiz aí. Quem são os trilheiros raiz, gente? Vamos falar dos trilheiros raiz. Andréia, Luísa, Nara, deixa eu ver quem mais entrou aqui na primeira turma. Gleice. Quem era da primeira turma que tá por aí? Deixa eu ver aqui. Que era a primeira turma, a primeira das primeiras, né? Então, os trilheiros raiz, Camille, os trilheiros raiz, eles são a classe de pessoas mais ciumenta que existe na face da Terra, né? Porque eu criei esse programa, o programa veio das trilhas matinais, dessas trilhas matinais aqui. Aí quando eu lancei o programa, um grupo, tinha muita gente, um grupo foi e se inscreveu, né? Um grupo que tava aqui, eu não conhecia basicamente Lília, tal, eu não conhecia, né, as pessoas. E aí eu lancei, beleza, né? Aí o pessoal que assistia aqui se autodenominava trilheiros, né? E aí como eles foram pra trilha, né, 4 semanas, eles falaram: os trilheiros da manhã são os trilheiros da manhã. Nós somos os trilheiros raiz, aqueles que vão lá 4 semanas, não sei o que, não sei o que. Bom, tava tudo indo bem. A Ana Rita, que não tá aqui, botava pra simbolizar a raiz lá no grupo, aquele emoji da batata doce, sabe? Que é uma raiz, né? Você sabe que batata doce é uma raiz, né? Então tava tudo bem. Aí lançamos a trilha 2, gente. E aí os problemas começaram, né? Quem que é aí da trilha 2? Jean, o Cairo é da 2 e da 3, né? Detalhe, gente, as pessoas gostaram tanto da 2 que repetiram na 3, pagando. Sim, tem desconto, mas vieram novamente, porque é muito bom estar comigo todas as noites, conversando e se divertindo e aprendendo pra caramba e colocando as coisas ali pra girar, né? Helena, então, tem o pessoal da turma 2, pessoal da turma 2, e aí Débora, e aí começou os ciúmes. A JV, por exemplo, é da trilha 1. Gente, vocês acham que eu não conheço vocês? Eu conheço cada aluno, porque eu vou assim, venham para cá, que conheço todos vocês. Vocês terão um tratamento VIP comigo, VIP, né? Alguém falou aí atrás, ainda não fui sua aluna, recebi meu livro. Então venha, porque vocês se tornarão BFFs. Ficamos falando sempre no WhatsApp, é uma delícia, gente. Essas pessoas, vocês não sabem, mas eu estou trazendo vocês para a minha vida cada vez mais. Quando acabar essa bendita pandemia, nós vamos fazer uma belíssima confraternização dessas pessoas que eu conheço. As que eu não conheço, não vou convidar, né, gente? Você vai convidar quem você não conhece? Então, eu lamento. Virão as pessoas que eu conheço, que já estão aí todo dia falando comigo, todo dia. E aí, lançamos a terceira trilha, né? E estamos aí, terceira trilha, né? Tem uma galerinha nova, Siluê, por exemplo. Quem mais que entrou mesmo aqui na terceira? Bom, eu só sei o seguinte, gente, aproveitando o ensejo, como se diria, né? Aproveitando o ensejo, teremos, taranã, quinta-feira, a JV nas férias dela. Teremos na quinta-feira a Batalha dos Trilheiros. Teremos o Happy Hour. Ai de vocês se não participarem, porque vocês vão enfraquecer o time.
e eu vou fazer bullying com vocês para todo sempre. Então, venham, 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 por favor, apenas os trilheiros, turma 1, 2 e 3, para o happy hour dos trilheiros, né? E aí é isso, então são os alunos das 3 turmas, teremos aqui uma série de diversões, premiações, desafios, sorteios e coisas variadas, né? Inclusive, teremos uma categoria de competição individual e teremos uma categoria de competição de equipe. Então, sim, inglês está na Argentina. Então, enfim, vocês vejam se vocês irão, né, fazer falta nos times respectivos. Muito bem. Mas sobre o que nós vamos falar hoje, queridos, né? Vocês perceberam que eu desisti por completo de fazer vocês fazerem pergunta aqui, né? Porque não adianta, vocês não fazem. Mas assim, tem o seguinte, vocês não querem fazer pergunta aqui? Não façam, mas não me façam também perguntas nas minhas caixas que ficam entupidas de professora, professora, professora. Essa vozinha é de vocês, professora, 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 professora. E aí o que acontece? Que eu não consigo responder, né, gente? Então meses eu fiquei aqui implorando, chorando, lágrimas de joelhos. Fala, pergunta, mas vocês não perguntam, não tem jeito. Vocês nunca têm dúvidas. Quando vocês chegam aqui na live, vocês sabem tudo. Vocês estão aqui numa boa, tal, beleza, tudo bem, entendeu? Mas então já fiquem aí, não me façam perguntas em box, porque as perguntas aqui, elas pressupõem entrar ao vivo, eram as regras, né? Que as pessoas não gostavam. No começo não gostavam, porque foi no começo da pandemia. Ixi, povo deprimido. Gente, vocês não sabem o que eu passei aqui. Pessoas deprimidas na cama, no escuro, uma coisa pavorosa, assim. Então, as pessoas estavam meio mal mesmo, né? Aí entrava de pijama, ixi, uma coisa assim terrível. Então, aí eu também fui ajudando vocês, né? Com as trilhas da manhã. Falar, gente, pelo amor de Deus, antes de você ligar essa câmera, aí toma um banho rápido, passa um batom e vem, né? Pelo amor de Deus, porque não tem como. Então, hoje temos pauta, né? Sim, Bruna, se der tempo, você faz sua pergunta ao final. Só que agora eu tô fazendo diferente, entendeu? Porque ninguém fazia pergunta mesmo, então eu acabei falando o seguinte, vocês repararam que eu... Exatamente, tem que ficar pronta cedo. Pronta, gente, a produção de dados não espera ninguém. Então, eu agora tenho pautas e vou seguir a pauta, entendeu? Quem não quis fazer pergunta, paciência. Se der tempo, a gente faz ao final. Se não der, aí eu vou montar um dia uma live para, assim, perguntas e respostas, para ver se alguma alma penada aparece para fazer perguntas, né? Então é isso, queridos. Então, sim, Bruna, então anota, porque você, então, é, assim, um espécime raro, porque as pessoas... dizem que tem, mas na hora que você fala, então entra aqui, as pessoas não entram. Sim, a Bruna me lembra, já entrou. Ótimo, mas não vai ser hoje, quer dizer, acho que não vai dar tempo. Se der, mas não prometo. Vamos lá, vamos ver. E se a sua pergunta for relativa ao que a gente está falando, aumenta a sua probabilidade, porque eu não vou ficar mudando de tópicos, né? Agora eu já pus tema, tá aí fixado. 3 erros na prospecção LGPD. Respondam aqui para eu saber, tem mais ou menos 30 pessoas, respondam aqui o seguinte, quem é que está, é o seguinte, profissional de proteção de dados, a gente tem duas grandes categorias, a categoria que trabalha dentro de uma estrutura, que eu falo que é quem tem, entre aspas, um empregador, que pode ser, enfim, o seu chefe, ou no setor público, ou no setor privado, ou você pode estar numa empresa, ou no escritório. Essa é a primeira categoria. Essa categoria, ela é a categoria que tem o seu empregador, vamos dizer assim. E tem a outra categoria, que é a categoria que está buscando clientes, né? Quem que está nessa categoria? Assim, preciso de clientes. Escrevam aí. Escrevam assim, deixa eu pensar, um símbolo para vocês pescarem clientes, vocês coloquem um peixe. Eu quero saber quem que tá buscando clientes. Procura o peixe aí no emoji, que eu quero saber que vocês têm que pescar esses clientes. Põe um peixe, por favor. Ponham um peixe. Ah lá, Francine, trilha 3 também. Muito bem.
Lembrando o óbvio, botem um peixe para eu saber que vocês querem clientes, como nós vamos pescar esses peixes, gente. Eu vou ensinar vocês o que vocês estão fazendo de errado, que vocês não conseguem prospectar. Sabe o que está acontecendo com vocês? Vocês mandam proposta e não tem resultado. Então, olha só. Então, é para vocês mesmo. O que acontece, queridos? Tem pessoas que querem muitos peixes, né? Pelo que eu tô entendendo. Então, o que acontece? Dentro desses dois grupos, dessas duas grandes categorias, a gente tem que raciocinar o seguinte: mesmo quem está teoricamente, ó o Edu Pérez, aí Edu, hoje é aula de prospecção LGPD, querido, business aqui, hoje vamos falar de como conseguir clientes em LGPD. Edu, você está agendado, você está obrigado a fazer um curso comigo a partir de janeiro. Nem pense em dizer não. O Edu é meu amigo da magistratura. Muito bem, ótimo. Edu é gênio. Muito bem. Vamos fazer a multiplicação dos peixes. Ótima ideia, ô Joyce. O que acontece, gente? Nós temos dois grupos de seres humanos dentro dos profissionais da proteção de dados. Aqueles que estão dentro de estruturas, ou seja, aqueles que estão, enfim, debaixo de um guarda-chuva ou dentro de uma estrutura organizacional, e vocês têm os outros que estão aí, trabalham em consultorias ou estão empreendendo. Agora, preste atenção, mesmo aquelas pessoas que estão no primeiro grupo, potencialmente elas também precisam de clientes. Elas podem estar inseridas, elas não precisam necessariamente ser empreendedores, consultores avulsos, mesmo quem está dentro, porque muita gente está dentro da organização e aí o seu chefe diz assim: traga clientes, LGPD, estou pagando caro o seu salário, vou lhe dar uma comissão. Então vocês têm que, de todo jeito, onde quer que você esteja, você tem que aprender a trazer clientes, porque não adianta nada, gente, pelo amor de Deus, vocês estudarem a lei e não conseguirem fazer a reversão desse conhecimento em termos práticos. O que são termos práticos? Ué, consolidar alguma coisa. Sim, se você está num lugar que você não precisa do cliente, talvez essa live nem seja para você, mas a maioria esmagadora, pelo momento em que a gente está, e inclusive os próprios quem trabalha em escritório, ok, ganha salário, não sei o quê, mas ainda assim, essas pessoas têm a possibilidade, e aliás, elas são muitas vezes demandadas, de trazer clientes, vão receber, enfim, um comissionamento por conta disso. O fato é que a grande maioria das pessoas precisa trazer clientes para ter o seu resultado financeiro maravilhoso. Então, assim, vamos desconstruir algumas coisas, né? Primeiro, gente, que ninguém vai enriquecer em um ano, assim, pode ter um ou outro, mas não é a base, entendeu? E eu também não tô vendendo aqui, vendedora de sonhos, não é nada disso. Eu vou falar apenas a realidade. Qual é a realidade? A realidade é a seguinte: se você for analisar friamente, porque tem gente que fala assim, meu Deus, eu mando proposta, as pessoas não se dignam sequer a responder. As pessoas não se dignam a responder. E a impressão que a gente tem é que tem muito profissional de proteção de dados para pouco cliente. Essa é a impressão que as pessoas têm. Você fala assim, meu Deus, eu mando proposta. Então tem muito profissional, tem 10 profissionais, 20 profissionais para cada cliente, porque aquele cliente, aquele prospect, vamos dizer assim, aquela pessoa que ainda não é seu cliente, mas que você gostaria que fosse, aquele prospect, o que ele está fazendo? Ele está cotando, né? Então, na verdade, ele tem diversos possíveis fornecedores e ele está comparando, ele está cotando, né? E como é possível isso, gente? Como é possível? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: esse é um descompasso que ele tende a mudar em termos de proporção. Porque vocês já pararam para pensar que a quantidade de empresas que existem no Brasil, e vocês já pararam para pensar que todas as empresas públicas e todas as entidades públicas e todas as empresas privadas precisam se adaptar à LGPD? Então vejam, é evidente que na prática nós não temos uma quantidade de profissionais em proteção de dados maior do que os potenciais
clientes, né? Os prospects mesmo, né? Não é, isso está acontecendo, é uma percepção momentânea por algumas razões. Primeiro porque muitas empresas de fato não acordaram. Então, quando uma acorda, sabe aquela coisa assim, parece um enxame, né? Vai todo mundo em cima daquela. Mas assim, acreditem em mim, podem me cobrar. A partir de janeiro as coisas vão mudar. É uma coisa psicológica da virada do ano. Ué, a gente faz planos, por que as empresas também não fazem na virada do ano? Então, na verdade, tenderá a melhorar. Claro que não vai ser a panaceia, não vai ser o remédio para todos os males, não vai ser. Mas outras coisas tendem a contribuir para que haja, em primeiro lugar, um aumento de potenciais clientes no teu radar, Então a gente tem agora a autoridade estruturada, eles estão lá se organizando, houve mais 3 nomeações da parte administrativa, ou seja, a partir de janeiro agora eles tenderão, e eu acredito que, né, pelo que eu conversei com algumas pessoas, que eles já começarão a ter uma atuação mais ativa na estruturação de uma série de coisas. É evidente que a parte específica das sanções, olha lá, Cristiano, gente, o Cristiano, Filmes All Digital, se vocês precisarem de trabalhos de filmes, Cris é o responsável por aqueles cursos maravilhosos que estão lá na plataforma Next Law Academy, tá aí, Filmes All Digital, é o meu produtor. Muito bem. Então, o que acontece, gente? Acontece o seguinte, Cris, se tiver aí, manda um beijo pra galera. O que acontece? Tenderá a melhorar, e o que eu vinha dizendo, Antonielle é da turma 3 também, o que eu vinha dizendo, tenderá a melhorar na seguinte perspectiva, que a autoridade, quando ela começar a movimentar, as empresas estarão olhando mais para isso, inclusive com relação aos processos, aquilo que a autoridade já definir, como sim, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, não sei o que, a despeito do fato, como eu já coloquei para vocês, de que as sanções, como a grande maioria, e acredito eu, a esmagadora maioria saiba, que as sanções da ANPD, ou seja, aquelas sanções relativas, aquelas que estão inseridas na lei, só poderão vir a ser impostas pela ANPD quando? Em agosto de 2021. Então, esse conjunto de coisas, a virada do ano, sim, o Covid vai continuar, mas aí quase que agora a gente já se acostumou, né, com essa situação, porque todo mundo teve que, não é que a gente gosta, mas você tem que se adaptar, né? Então, tudo isso tenderá a melhorar muito quando? A partir de janeiro, né? E aí a gente vai ter essa modificação dessa proporção, não vai ser uma coisa escancarada, mas vai melhorar para quem está prospectando clientes. Agora eu quero falar com vocês quais são os erros concretos que estão sendo cometidos pelas pessoas, por que algumas pessoas estão tendo um retorno muito baixo nas suas propostas enviadas. Muito bem. Primeiro ponto, a gente tem que partir de uma premissa, aliás, isso foi um dos tópicos da aula de ontem. Nós temos 2 tipos de público, de prospects na nossa vida. Nós temos o que eu chamo, eu que inventei esse nome, né? De público interno, ou seja, aquelas pessoas que estão próximas a você. Se você, por exemplo, já é um advogado, que você tem seu escritório, você já tem um público, você já tem os seus clientes, você já tem essas pessoas com as quais você se relaciona. E você tem também, além de quem já é seu cliente, as pessoas que te rodeiam, tipo a escolinha do seu filho, ou o seu dentista, ou o seu salão de cabeleireiro, ou a sua academia do seu bairro. São pessoas com as quais você já tem algum tipo de relacionamento. E por que isso coloca todo mundo numa mesma classe? Porque facilita a maneira de você chegar a essas pessoas. Se vocês não estão olhando para esse público interno, vocês estão já cometendo erro, mas eu nem comecei a falar dos 3 erros ainda. Isso já é um pré-erro na realidade. Porque as maiores chances, prestem atenção,
de vocês fecharem os contratos, as maiores chances, anotem, estão nas pessoas com as quais você já tem algum tipo de relacionamento. E talvez você não esteja olhando adequadamente para essas pessoas. Esse é um pré-erro, eu nem tô falando ainda dos 3 erros que eu vou dizer para vocês. Então, queridos, primeiro ponto, olhem para quem está próximo de você, olhe para todas as pessoas do seu universo, da sua família, da sua vida cotidiana, do seu atual, a sua atual posição profissional. Olhem e explorem, peguem, façam como eu, seja a mulher dos blocos. Peguem um bloco como esse ou um caderninho, ó, é tudo escrito, gente, é tudo anotado. Peguem um bloco, uma folha em branco, assim, e escrevam a lista das pessoas que potencialmente poderiam ser os seus clientes. Olha só, você nunca tinha pensado nisso, porque todos esses prestadores de serviço e todas as empresas com as quais você já se relaciona por condições variadas precisarão da adequação da LGPD. Muito bem, esse é o primeiro grupo. Segundo grupo, as pessoas que não te conhecem, né? Então, veja, para você ser procurado por essas pessoas que não te conhecem, é mais difícil. Dependerá um pouco mais da tua abordagem, né? Dependerá um pouco mais de você, vamos dizer assim, ser procurado, de você ser encontrado, porque é muito difícil você bater na porta, que nem aquela história de vendedor de enciclopédia, para uma pessoa com a qual você não tenha nenhum relacionamento, uma empresa que você não tenha nenhuma porta aberta, é muito difícil você conseguir a entrada, porque provavelmente ele já tem essa empresa já tem os relacionamentos dela que de alguma maneira já ofertaram, né? Mas isso quer dizer que é impossível de jeito nenhum. Por quê? Porque para isso, o que acontece? Para isso, a gente tem que ter uma certa autoridade, um certo reconhecimento no mercado, né? Então, por exemplo, eu tenho trabalhado muito com os meus alunos, eles têm tido já resultados palpáveis mesmo, em LinkedIn, por exemplo. O que você acha de Instagram? Eu tenho a minha opinião. Eu acho que todo mundo que tem uma, vamos dizer assim, uma consultoria ou uma empresa, tem uma PJ, né, um perfil mais profissional, eu acho que deve estar no Instagram. Mas eu não acho, por exemplo, que fazer Reels e TikTok vai necessariamente te trazer cliente. Eu não sei, depende do tipo de cliente que você quer, né? Porque as melhores empresas não vão contratar quem faz TikTok. Provavelmente elas nem estarão buscando ninguém no Instagram, elas estarão buscando alguém lá no LinkedIn, né? Na última aula tem um aluno da terceira turma, o Patrick, que ele veio e falou: eu fui encontrado pelo LinkedIn. Então, assim, é evidente que no LinkedIn é tudo onde tudo acontece, né? E aí é lógico, aqui não é uma aula de LinkedIn, nem tem tempo para isso, mas tem toda uma lógica para você conseguir se estruturar do ponto de vista de ser reconhecido como um profissional de proteção de dados. Não adianta você só ali, tipo, mexer no perfil, as pessoas não vão isso é uma parte, é uma fração. As pessoas não vão te buscar só porque o teu perfil tem lá algumas coisas, alguns diplomas lá que você fez, certificados. Isso não é o suficiente. Tem uma técnica para você conseguir ser encontrado como um profissional de proteção de dados no LinkedIn para quaisquer finalidades. Muito bem. Então, essa é a pressuposição, é o ponto antecedente dos 3 erros que agora, finalmente, rufem os tambores, a gente vai falar quais são os 3 principais. Na verdade tem outros, né? Mas como a gente não tem muito tempo, já são 9h36, então eu agora tenho que falar dos 3 erros principais. Primeiro erro principal. Vamos considerar que você mandou bem na primeira etapa e que você conseguiu
em alguma medida, você conseguiu em alguma medida, que a pessoa, vamos dizer assim, te peça, por exemplo, uma proposta, né? Mas ela não tem certeza ainda. Vamos supor que isso tenha sido, vamos dizer assim, por conta já de alguma coisa que você mesmo fez. Não é que você foi encontrado aleatoriamente. Que você chegou e conseguiu convencer um cliente seu ou alguma empresa com a qual você já se relacione e tal. E aí que começam os erros. Quando você tá com o peixe ali na mão e o peixe escorrega da sua mão. Você já tem um pré-peixe ali na sua mão. E como é que você vai fazer para esse peixe não escorregar? Sim, ele pode escorregar, porque peixes são peixes. Mas acontece o seguinte, você aumentará a sua possibilidade de retenção desses peixes, né? Não quer dizer, eu não tô prometendo nada, gente, não é isso. Mas assim, o fato é que se você cometer esses erros, vamos olhar pela lógica contrária, a probabilidade é que os peixes desapareçam, né? Então, o primeiro erro que é inevitavelmente o erro mais grave, né? O erro mais grave de todos, é você perder tempo de preparar uma proposta que seja solicitada e você simplesmente enviar essa proposta por e-mail, sem nada antes, sem um contato olho no olho, como a gente está falando aqui. Por quê, Viviane? Porque raciocinem. Se alguém te pede uma proposta, é muito importante isso que eu tô falando, gente, pode impactar a vida de vocês, financeira. Se alguém te pede uma proposta e você faz lá toda bonitinha, tal, monta lá no PowerPoint, lá, exporta pro PDF, faz um negócio lindo, maravilhoso, todo lá, com não sei o que, tal, com gráficos, qualquer coisa que você queira pôr lá. Muito bem. Essa pessoa, ela vai receber, ela pode achar legal a sua proposta, o seu valor pode ser razoável, pode ser ótimo, e você pode ser um prestador de serviço maravilhoso, mas provavelmente você estará concorrendo com pessoas que fizeram uma coisinha que você não fez. Sabe o quê? Antes de enviar a proposta, anotem aí, é obrigatório você marcar uma call. Antes, escrevam aí no caderno, venham para essas aulas com caderno. Antes de enviar a proposta, pode falar, a professora Viviane que disse isso. Escrevam aí, é uma afirmação peremptória. Antes de enviar a proposta, marcar uma call. Como assim, professor? Uma call curta, eu estimo em 30 minutos, até 30 minutos. 31 não é 30, porque as pessoas marcam horários e marcam reuniões em horários quebrados, 10, 10 e meia, 11, 11 e meia, são 30 minutos e ponto final. Por que, Viviane, que é importante marcar essa call antes de enviar a proposta? Eu não tenho tempo. Bom, se você não tem tempo, então eu presumo que você já está fritando de ganhar dinheiro, você nem precisa estar aqui. Mas se não é o seu caso, se você realmente está concentrado em obter clientes, porque a sua engrenagem ainda não começou a girar, é obrigatório você dizer à pessoa que te solicitou uma proposta que você gostaria de marcar uma call para compreender melhor o projeto, para poder ofertar um projeto de maneira customizada àquele cliente. Vejam só. E isso não é um argumento de venda, é também, mas não é que, vocês vão entender, ele tem dupla abordagem, mas de fato, quando você tem essa call, quando você tem o olho no olho, você aumenta em muito, tipo uns 40% da probabilidade de você não errar na proposta, inclusive no que se refere a
precificação. Então isso é uma verdade completa, do ponto de vista que quando você faz a call, você extrai daquela call alguns aspectos que não vêm normalmente nem por questionário, nem por coisa nenhuma, que você consegue entender, por exemplo, a complexidade, entender um pouco melhor a complexidade do que você vai ter que fazer, o grau de maturidade da empresa, ou seja, o tamanho da encrenca, vamos dizer. Mas, para além disso, do ponto de vista do fechamento específico da proposta, e você mandou a sua proposta, você ficou chateado porque nunca ninguém te procurou. Sim, porque provavelmente há uma pessoa que está fazendo a mesma coisa que você e que fez essa call. E essa call é o momento onde você potencialmente começa a se vender, gente. Você começa a se vender. É a oportunidade que você tem de você utilizar os seus melhores argumentos. Não porque você falar que você é lindo, maravilhoso. Isso não resolve. O empresário tem uma outra lógica. Então não é para você ficar dizendo o quanto você é incrível ou quantos projetos você já fez. Não é isso. E nós já vamos ver aqui. É o momento em que você consegue, de fato, colocar sua proposta em destaque. Isso é batata mesmo. Ah, mas professora, as empresas não querem fazer call antes de eu mandar a proposta. E aí eu digo para você o seguinte: você solicita, você diz que para enviar uma proposta adequada e justa para aquela empresa, você precisa de um tempo que aquela pessoa tenha disponível. Se quiser, você marca 15, 20 minutos. Você pensa, você tem 15 minutos, tá bom. O que eu tô dizendo é que os 30 minutos são assim, mais do que isso, gente. Não façam isso, que é suicídio. Não façam isso, você tem que ser proativo. Se a pessoa fala assim, se você fala, olha, eu preciso de um tempo, porque eu preciso entender algumas coisinhas melhor, e você já tem que saber que não é o CEO que vai participar da call com você. Normalmente é uma pessoa de nível, assim, bem, talvez até inferior ao que você imagina. Mas não tem problema, porque aquela pessoa tá na ponta para alguma coisa. Se aquela pessoa insistir na pressa, não, tem que mandar, tem que fazer, que tem não sei o que, não sei o que. E se aquela pessoa disser, não, nós não temos como fazer call, manda mesmo assim a proposta, eu não mandaria. Vocês fazem o que vocês quiserem. Eu não mandaria por duas razões. Prestem atenção, a gente está no primeiro erro ainda. Por que você não mandaria a proposta sem a call? Por duas razões. Porque se uma empresa que vai contratar um serviço caro e um serviço importante e um serviço novo não dispõe de 30 minutos, de 20 minutos para falar com quem vai prestar aquele serviço, se essa empresa não dispõe, o que acontece? Acontece que provavelmente estão ocorrendo uma de duas coisas. Primeira coisa, a empresa está apenas colocando um termômetro no mercado para saber mais ou menos o quanto ela vai ter que gastar. Então ela está pedindo dezenas de propostas. Não acho que você é especial e que você foi escolhido porque você é maravilhoso. Provavelmente ela já está fazendo um leilãozinho mesmo e já meio que para ver, e um dia, quem sabe, talvez ela vá fazer esse negócio de implementação da LGPD. Ela tá tentando entender o mercado, é novo para ela. Então ela tá só colocando o termômetrozinho ali na água para ver como é que tá a temperatura. Ou, o que é pior, e acho até mais provável, e pelo que eu tô apurando aí no mercado, o que é o pior? Aquela empresa, ela já escolheu o fornecedor e ela precisa de mais propostas. Para quê? Para validar aquela proposta que já está escolhida. E você vai servir para quê? Para ela fechar com quem já está escolhido. Então, eu, Viviane, que não faço esse tipo de trabalho, mas em parte faço porque eu dou curso em company e é a mesma lógica, né? Eu, Viviane, não envio mais propostas para quem
me pede curso in company sem marcar uma call, porque a lógica é a mesma, eu preciso entender que curso in company é esse. Eu dou cursos de milhares, modo de dizer, né? Mas assim, de múltiplos modelos diferentes, né? Públicos diferentes dentro da empresa, segmento da empresa. Ixi, aí eu tenho uma tabela lá não tabela de valores, mas uma tabela de elementos que entram para eu quantificar o valor da minha proposta. Então, veja, erro número 1, podem escrever aí. Não envie a proposta, porque se a empresa não dispõe de 30 minutos ou menos para falar com você, então essa empresa não está de fato interessada em você. Gente, é igual relacionamento. É igual, tipo, não tem tempo. Tá uma questão de prioridade. Então, ou essa empresa está realmente só colocando o termômetro na água, ou essa empresa já tem o fornecedor e precisa da tua proposta ali urgente para validar o fechamento com algum outro terceiro que não é você. Se ela realmente tivesse interesse de entender o seu projeto e de avaliar você, se você é um bom fornecedor, ela marcaria essa call. Muito bem. Suponhamos que ela marcou. Ah, que coisa maravilhosa. Ai, marcou. Gente, consegui a call. E agora? E agora? Erros na call. Erros na call. Coloque aí, é o número 2. O primeiro é não marcar. Segundo, você conseguiu a bendita da call. Eu diria que você já tá assim, já deu um salto incrível, porque você já está mais próximo de começar a sua, vamos dizer assim, os seus elementos especificamente, né? E aí o que acontece, queridos? O que acontece? Vocês erram no argumento. Vocês erram no argumento. Vocês perdem a oportunidade de fazer uma venda assertiva. E qual é o elemento que vocês erram? A razão pela qual as empresas devem se adaptar à LGPD. Primeira coisa, não adianta vocês mostrarem o quanto vocês entendem de Lei Geral de Proteção de Dados. Porque nessa call, a pessoa que estiver ali do lado, pouco importa que lugar ela está na organização, pouco importa, o que acontece? Ela está pensando com a cabeça do empresário, que não é a sua cabeça, não é a sua cabeça. Você pode amar proteção de dados, você pode saber tudo, você pode... Então, gente, falar coisas que não dizem a língua do empresário não vai ajudar você, porque uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que o outro escuta. E aquele que está escutando, aquilo que você está falando não conecta com a lógica que ele utiliza. Então, por exemplo, ficar falando de importância, de não sei o quê, de direitos fundamentais, disso, daquilo, não sei o quê, essa parte teórica é evidente, né? Poucas pessoas cometem esse erro. Mas existe um outro erro que é muito comum, que é jogar todas as fichas em duas coisas apenas. Quais são essas duas coisas? Sanções, inclusive das outras autoridades, e possibilidade de judicialização. Se você utilizar apenas esses dois elementos, você tem uma chance altíssima de flopar a sua proposta, que não vai rolar, gente. Eu não sei se algum de vocês já teve essa... Você fala, e onde eu errei? Errou aqui, no discurso. Errou no discurso. Mas como assim, Viviane? Não é verdade? É claro que é verdade. Você enxerga isso como as coisas deveriam ser, a tal da multa de 50 milhões. Sim. Primeiro, nem o empresário acredita nisso, Rafa, entendeu? Porque acho que até o empresário é mais informado do que muito profissional que fala que, tipo, escorreguei na rua, multa de 50 milhões. A empresa fatura 1 milhão por ano, multa... Tipo, nem o empresário acredita nessa irracionalidade, porque não é o que está na lei. Você sabe muito bem que esse é o teto, né? Mas ainda que ele pudesse acreditar nisso, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. O empresário, ele tem a mais profunda convicção. Essa parte aí das sanções, de judicialização. Judiciário, gente, eu posso falar. Eu morei dentro do tribunal durante 25 anos. Eu sei exatamente o que eu tô falando, não é chute isso. A quantidade
de elementos que você pode, enfim, utilizar, se você quiser procrastinar qualquer tipo de negócio, o juiz pode ser a pessoa mais rápida do planeta. É infindável, é absolutamente infindável. Então, na cabeça do empresário é o seguinte, seja do ponto de vista da sanção e seja do ponto de vista da judicialização, inclusive dos titulares, sabe o que ele diz? O que ele diz para ele mesmo? Não diz para você. Ele diz para ele mesmo. Eu tenho um ótimo advogado, eu pago depois o advogado, ele vai segurar essa bucha para mim, sei lá, 3, 4 anos, aí dali a 3 anos eu vejo o que eu faço um acordo, proponho parcelamento, aí o mundo já mudou, o mundo já explodiu, sei lá o que aconteceu daqui a 3, 4 anos. Ele não enxerga a urgência, nessa questão específica das sanções, gente. O Brasil é Brasil. Eu tenho a mais absoluta certeza que as empresas que tomarem as primeiras multas vão judicializar. Se isso vai ser acolhido ou não, isso são outros 500. Mas será um comportamento natural das empresas questionarem multas. Para muitas empresas, perder uma sucumbência vale o preço de tentar discutir e pelo menos jogar para frente o enforcement efetivo. Não é assim, apliquei uma multa de 500 mil reais, tem que pagar em 24 horas. Vocês sabem que não é assim, gente. Parece que vocês ignoram o procedimento, tem uma linha do tempo para as coisas se materializarem. Então, se você utilizar esse argumento, a chance de você flopar mesmo na sua proposta é enorme. Por quê? Porque ele não enxerga urgência. Se ele não enxerga urgência, ele não enxerga valor no que você está entregando. Não é sua culpa. Você pode ser um queridinho fofo que a Vivi ama, mas ele não vai enxergar valor. E ele tem o dinheiro dele aqui numa caixinha, numa bandejinha. Ele vai colocar esse dinheiro onde faça sentido para ele. Percebe? Aquilo não faz sentido para ele. Com as sanções para lá, sem a autoridade. Ai, Ministério Público. Que é isso, eu entro no eu tenho ótimos advogados, não sei porque você tá me falando isso. Isso aí eu seguro 2, 3 anos e depois dali a um tempo eu resolvo. Agora, nesse momento, no meio da pandemia, é claro que eu não vou botar dinheiro nisso. Por causa de sanção, você tá louca. Nunca. Então, gente, esse argumento, ele pode e deve ser mencionado, mas se tudo ficar em cima desse argumento, não tem chance. Então, você tem que trazer para o empresário uma linguagem que ele conhece. Qual é a linguagem que ele conhece? Ele tem que enxergar valor para o negócio dele. É isso que interessa. Ele tem que olhar, ele tem que saber o que se passa com a concorrência. Ele tem que olhar e saber questões reputacionais. Ele tem que olhar e saber que o vizinho está fazendo um negócio melhor do que ele. Aí ele vai começar a se incomodar. Então vocês têm que marcar essa bendita dessa call e tem que fazer o quê? Estudar. Estudar para a call. Estudar para a call. Estudar para a call. Questões relativas à reputação, à confiança e principalmente, a depender do segmento, a escolha do consumidor. Em alguns segmentos isso é muito evidente. Se você não entrega, ontem eu fiz uma postagem no LinkedIn lá sobre o negócio do game e tal, o mundo se mobiliza, odeia aquela empresa. Hoje nós vivemos uma cultura do cancelamento, é assim. E essa questão da reputação, não que eu concorde, mas é uma realidade. Quem sou eu para mudar? Então, as escolhas, elas, de fato, elas ficam pautadas para o empresário naquilo que seja relevante. Relevante mesmo, né? Então, não tem como vocês focarem naquilo que não dá valor. Para você, para ter o máximo valor, você está gastando, faz curso, faz isso, comprou 500 mil livros, os meus inclusive, tá tudo lindo, mas para o empresário, isso é irrelevante. Terceiro erro, vamos dizer que você fez tudo muito bonitinho, que você fez tudo muito, ai gente, saiu, eu me amo. Foi incrível minha call, consegui, nossa, a pessoa ficou até impressionada, ótimo. E agora, o que você faz? Você vai mandar a proposta só no outro dia, gente. Só no outro dia, porque você tem que também que baixar a sua adrenalina, você também tem que estruturar com aquilo que você conseguiu aprender ali na call a respeito da empresa. Não mandem propostas pré-formatadas. Se você precisar, você dorme 1h30 a menos e prepara uma coisa bacana, individualizada. Traga algum case, faça alguma coisa ali. Você tem que se dedicar. A proposta é um trabalho, não é um negócio. Ai, manda sua secretária, manda sua estagiária. Não é assim. Você tem que se dedicar, gente. É uma plantinha. Você tem que olhar, você tem que cantar para a plantinha. É assim, senão o negócio não vai.
Não adianta fazer a coisa no atacado. Não vai funcionar. Nem faça. Você vai achar que você é incompetente, que alguém é melhor que você pegou. Não é nada disso. Meus alunos, eu tenho a plena e mais absoluta convicção da qualidade e da competência deles, porque eu sou exigente. Vocês pensam, essas 4 semanas aí tem tarefa, eles ficam aí sem dormir pra dar conta. Ficam nervosos, me mandam áudio, tô estressada. Então, tem tarefa, eu tenho que exigir. Tipo, eu boto lá, eu treino eles. Então, eu tenho a mais absoluta confiança. E muitos deles também estão errando. Aliás, por isso que eu até mudei, aí acrescentei módulos na trilha pra gente explicar isso, porque vocês têm que entender. Aliás, ontem foi uma aula de 3 horas e meia só falando disso, né? Porque tem muitos subdetalhes, logicamente. E a terceira coisa, gente, se essa pessoa deu aí uma semana e tipo, nada, não rolou nada, esquece. Você pode mandar lá um follow-up uma semana depois, mas esqueçam. Não gastem mais a sua energia, porque vocês vão incomodar. Talvez, pode parecer meio estranho, mas talvez não seja mesmo uma urgência para aquela empresa, porque, gente, quantas vezes na vida você enxerga uma coisa que é boa para outra e a pessoa em si não enxerga? A gente faz isso o tempo todo, com filho, com marido, com isso, com aquilo. Você fala, nossa, seria tão bom para você se você parasse de fumar, se você bebesse menos, se você fizesse uma dieta, se você fosse menos sedentário. Você sabe o que é bom. Você sabe e não adianta, porque se a pessoa tiver com a coisa na cabeça, ela é adulta, ela delibera do jeito que ela quiser. E isso não tem necessariamente nada a ver com os seus bons argumentos. Então não insista. Sabe que nem relacionamento? Não, eu sei que eu sou a pessoa ideal para você. Sim, mas o outro fala, mas acontece que eu não acho. E aí você não vai querer ouvir isso na cara, porque isso é ruim. Todo mundo já passou por isso em alguma situação da vida. Eu sei, você tem que ficar comigo porque eu sou a pessoa ideal para você. O outro fala assim, isso é o que você acha, mas não é o que eu acho. Então, gente, o empresário sempre vai ter a liberdade dele. Não sejam inconvenientes. Não insistam naquilo que não vai rolar, não tem como, gente. Você pode se achar o top das galáxias, mas ele pode não ter gostado de você e tá tudo bem, é normal. A gente tem até o lado empático e depois outra, a pessoa com quem você fez a call não é quem necessariamente vai decidir, depende de como ela passou essa informação para quem realmente vai assinar, vai assumir. Então é um conjunto de fatores que não desqualificam a sua pessoa. Mas o fato é que às vezes rola e às vezes não rola, né? Mas, e é por isso que eu tô aqui não para dar garantias, eu estou aqui para dizer que se você cometer esses erros, mandar a proposta sem nenhuma call, errar no argumento, mesmo quando você mandou a proposta sem call, pior ainda, né? Utilizar multas, não sei o que. E depois que você enviar a proposta, você achar que a empresa tem obrigação de fechar com você, esses 3 erros são efetivamente o insucesso da sua jornada de prospecção. Então, eu não posso dizer o que vai funcionar, né? Eu posso afirmar o que não vai funcionar. Se alguém conseguiu isso conseguiu o fechamento é o quê? Dinheiro na sua conta bancária. Cometendo esses 3 erros, parabéns, pode ter acontecido, mas não é nada típico, né? O típico é que em algum desses 3 erros, os seus peixes, aqueles peixes que vocês colocaram ali, eles já tenham ido embora há muito tempo e você não percebeu. Então, vamos resumir a live, porque já estamos aqui quase 1 hora já, eu entrei um pouquinho depois das 9. Vamos resumir a live. Eu não posso assegurar que fazendo determinadas coisas você conseguirá fechar as suas propostas. Mas eu posso afirmar que determinadas condutas te prejudicam muito no resultado que você pretende de fechamento de propostas. Quais são efetivamente os 3, tem outros, mas os 3 principais erros nessa lógica? Primeiro erro, enviar a proposta sem marcar uma call. Se a empresa não se dispõe a dedicar um pouquinho
do tempo dela para você, e a empresa pode mandar qualquer pessoa, não precisa ser o Blaster, CEO. Se ela não se dispõe, provavelmente ela está apenas colocando o termômetro na água para medir a temperatura, ou pior, ela já tem efetivamente um fornecedor e ela tá colocando urgência para você mandar a proposta para ela fechar logo com o outro. Ali vai servir só para ela ter o cenário das propostas do mercado. Segundo, você efetivamente, quando consegue a call, que já nem é sempre que você vai conseguir, você põe tudo a perder, porque você erra no argumento. Ou você é teórico demais, vai falar de cartas da União Europeia ou de Warren Brandeis. Meus alunos sabem disso, ou de não sei o que, direito fundamental, Supremo, não sei o que, essas coisas que a pessoa tá, tipo, o horário tá passando aí, ou você vai jogar todas as fichas no, entre aspas, terrorismo ao empresário, porque aquilo para ele não fará nenhum sentido, porque ele não vai se sentir intimidado, nem com as sanções e nem com a possibilidade de judicialização. Você tem que falar, você pode mencionar, porque é verdade, mas você tem que colocar sua energia muito mais naquilo que representa de fato um valor para quem? Utilizando a cabeça do empresário. Pense, o que é que o empresário mais quer na vida? Vocês respondem, não sou eu que vou responder. O que o empresário deseja? Cabeça de empresário. O que o empresário deseja? Eu nem vou responder, vocês sabem. Faturamento, lucro, sucesso nos negócios dele. Se você não entregar algo que de fato agregue, não é uma ameaça de algo que ele acha que ele pode resolver com o advogado que vai resolver. E terceiro ponto, se você conseguiu fazer tudo isso, no dia seguinte, vai lá e manda a proposta e depois não tem o retorno, queridos, nem todos amam vocês. Eu amo, mas nem todos amam vocês. Ele tem o direito de ter escolhido outra proposta. E aí depois tem uma série de passo a passo, quando você inclusive tem que dar um fechamento, isso eu não falei ainda. Ainda que você não tenha nenhum retorno, tem uma maneira bem legal de você, depois de uns 10 dias, fazer o quê? Mandar um último e-mail já, entre aspas, de despedida, se colocando ali à disposição, e fechar o assunto, colocar na sua pasta de e-mails assim: propostas enviadas e não aceitas, e ponto final, e fica lá naquela pastinha sua. Um dia você vai olhar com lembranças boas, né? Não vai ficar olhando lá, meu Deus, minha pasta aqui tá enorme. Tá, um dia tudo isso vai passar, e aí um dia vocês efetivamente vão enxergar tudo que aconteceu nesse processo, que é novo para todo mundo e que nem todo mundo tem ainda a expertise. Muita gente está entrando para o campo de batalha agora, então vocês têm que aprender, gente, está todo mundo aprendendo junto. Eu mesma já modifiquei os meus processos, né? Eu não faço implementação, mas faço cursos, né? Dou cursos, então eu já modifiquei os meus processos internos para otimizar os meus resultados, e eu estou conseguindo, graças a Deus, apesar de todas as dificuldades que, se eu passo, vocês passam, de mercado, de pandemia, de dinheiro, não sei o que, eu estou conseguindo ter resultados mais assertivos depois que eu modifiquei alguns processos. Agora, quanto ao que vai na proposta, que estou perguntando, sim, aí é outro detalhe, né? Aí é outra coisa, isso aí é uma outra aula. Aqui a gente está falando dos erros na prospecção. E se você ainda vai cair, acho, não sei se está caindo ainda depois de 1 hora, enfim. Você se inscreva, que sexta-feira tem uma masterclass gratuita. Já aviso, não vai entrar curso na sequência, não vai entrar nada. É uma masterclass mesmo, avulsa, do nada, não vou vender nada, não vou falar de curso, não vou falar nada. É uma masterclass para que vocês comecem o ano com o pé direito, como profissionais de proteção de dados. Nós vamos trazer os melhores cenários para a proteção de dados, inclusive com números. Venham para essa masterclass. Quem não se inscreveu, se inscreva, já está com muita gente. Tá no Linktree aqui do perfil da Nextlaw. Vocês se inscrevam, é uma coisa rápida, de 1 hora, meio-dia a 1, não tem venda de curso, não vou ter lançamento, não tem nada. É apenas uma masterclass para posicionar vocês, as pessoas que me acompanham. Isso aqui eu não estou fazendo para as outras pessoas, estou fazendo para quem conhece meu trabalho. Apenas trazer alguns inputs relativos a alguns aspectos de para onde eu vou dentro da proteção de dados. Beleza, queridos? Vamos fazer
tudo da maneira certa e com calma. O desespero é inimigo da perfeição. Façam, a vida é um dia de cada vez. Errou? Ótimo. No dia seguinte você faz melhor. Errou? Ótimo. No dia seguinte você faz melhor. Tudo é um processo. Tudo é um processo. Fazer algo é melhor do que não fazer nada. E fazer algo te dá a oportunidade de aprimorar. Ninguém, escrevam aí a última coisa, ninguém aprimora aquilo que nunca fez. Tá bom, queridos? Beijos pra vocês. Vamos ver se eu volto amanhã com outro tema. Vocês dão uma olhadinha. Tá bom? Se eu tiver ao vivo, maravilha. Beijos, queridos. Tudo de bom pra vocês. Uma ótima terça-feira. Tchau, tchau.